Oi, tudo bem? Meu nome é Diogo, eu sou tutor de tecnologia e também desenvolvedor full stack. Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre dois tópicos. O primeiro tópico é o que você deve saber sobre uma determinada tecnologia e como estudar uma tecnologia através da documentação oficial. Se você é recém-chegado em uma determinada tecnologia, seja programação, seja uma biblioteca, algo que você esteja estudando, muito provavelmente alguém já falou para você: estude a documentação oficial. O que acontece é que se você é uma pessoa recém-chegada que ainda não tem costume de ler uma documentação, ler a documentação oficial de uma tecnologia pode ser bem desconfortável, porque ela possui uma estrutura própria que às vezes não é muito simples de você conseguir entender e se localizar. Além disso, sempre fica aquela dúvida de, tá, mas o que essencialmente eu devo saber sobre essa tecnologia? E é o que a gente vai falar hoje aqui. Uma dúvida recorrente que geralmente alunos têm ou pessoas que estão começando é se você deve saber tudo sobre uma tecnologia. E a resposta objetiva é não, você não deve saber tudo sobre uma determinada tecnologia. Não tem como você saber todos os recursos de uma linguagem de programação, principalmente em áreas como o desenvolvimento full stack, onde existe mais de uma linguagem de programação, geralmente, existem inúmeras bibliotecas que você vai utilizar e outras coisas sem ser relacionados a só programação. Existem ferramentas de integração contínua, ferramentas de deploy, sistemas operacionais que você vai estudar. Então, além de, por exemplo, noções de design, por aí vai. Então não tem como a gente estudar tudo, saber de tudo. A gente precisa saber de algumas coisas. Há um consenso inicial sobre o que você deve saber. Claro que o que você deve saber depende muito com o que você vai trabalhar. Num contexto geral, nesse vídeo eu vou utilizar o JavaScript, por exemplo. E há, por exemplo, ferramentas como roadmaps que são criados pela comunidade e mantidos pela comunidade que filtram os principais conteúdos que você precisa saber para um contexto geral. Considerando que você seja um desenvolvedor que usa JavaScript, este conteúdo vai ser suficiente para você entender o que você precisa conhecer da tecnologia. E pois bem, vamos começar por ele. O mapas, né, uma trilha de aprendizado, digamos assim, que são os roadmaps. Você pode pesquisar no seu navegador, no Google, geralmente, roadmap, roadmap JavaScript, por exemplo. E você pode vir aqui no Roadmap SH, por exemplo. É um excelente site que filtra esses conteúdos e você consegue ter uma trilha detalhada do que você precisa saber sobre o JavaScript. Aqui é separado entre verde, roxo e preto, que é para conteúdos iniciais, intermediários e avançados. Todos esses itens aqui possuem um link para a documentação oficial, explicando detalhadamente o que é, e além também de vídeos complementares. Tem esse aqui que é um crash course, que é excelente, é muito bom também. Então tem conteúdo texto e tem conteúdo em vídeo. O Roadmap ele vai te ajudar a entender o que você precisa saber sobre aquela tecnologia num aspecto geral, que é um consenso entre a comunidade, que seria interessante você saber. Tá? Tendo essa noção do que você precisa conhecer, é chegado o momento de você ir para a documentação. E aí você vai talvez com aquela dúvida, aquele sentimento de que você tem que saber tudo sobre o que você viu aqui. E na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam. Você precisa saber pesquisar e conhecer os recursos presentes na linguagem. Quando você receber uma demanda, quando você receber um desafio técnico, você vai olhar para aquele desafio técnico e você vai conseguir perceber, olha, este recurso aqui eu vou conseguir desenvolver com tal recurso da linguagem. Esse não existe presente nativamente na linguagem, eu vou ter que pegar uma biblioteca. Então, você saber reconhecer através de um problema, através de um desafio, os recursos que estão presentes na linguagem e o que não estão. Então, quando você, por exemplo, precisar fazer uma chamada HTTP, você sabe que existe a biblioteca lá, que você pode utilizar, que é a Fetch API, vai existir a documentação de como você utilizar, mas você não tem a obrigação de saber exatamente como que aquilo funciona. Até porque a sintaxe das coisas mudam com o decorrer do tempo. E Fetch API é um ótimo exemplo disso. Ela tinha uma implementação no ECMAScript 5, e teve uma atualização para o ECMAScript 6 e mudou ligeiramente a sintaxe. Portanto,
decorar a implementação, às vezes não vai ser algo tão vantajoso assim. Agora, você saber da existência e saber quais problemas ela resolve, isso sim é essencial e vai te dar agilidade conforme você for estudando, conforme você for desenvolvendo. E conforme você for utilizando esses recursos, tudo isso vai fixando na sua cabeça por conta própria, vai sendo automático, digamos assim. Então, não se preocupe em decorar a implementação. Você precisa saber a existência dos recursos e como pesquisar esses recursos para conseguir resolver os problemas. Agora que a gente entende o que você precisa saber e como pesquisar o que você precisa saber, vamos para a parte de documentação, para a gente ver como que é a estrutura de uma documentação. Você vai vir no seu navegador, vai pesquisar no seu mecanismo de busca preferido. Eu vou utilizar o Google aqui sobre JavaScript Docs. Não era docstring, era docs só. E aqui você vai vir para a parte de documentação da Mozilla. E olha que curioso, ele jogou a gente para a parte de referência, mas não é isso que a gente está querendo. Inicialmente, a gente precisa saber ser apresentado os recursos da linguagem. Isso a gente vai vir para a parte de guia. A parte de guia é a apresentação do conteúdo que a gente vai precisar absorver de uma forma mais didática. Lembrando que a documentação oficial é a nossa fonte de verdade como desenvolvedor. Existem outros documentos, como especificações de engenharia, que são para profissionais que vão desenvolver interpretadores ou até motores que vão rodar, tipo um Node, por exemplo. Quem vai desenvolver esse tipo de tecnologia precisa das especificações de engenharia, que é mantida lá pela W3C, por exemplo. Nós, como desenvolvedores, precisamos conhecer a documentação. Ela é a nossa fonte de verdade, a nossa referência para desenvolvimento, tá bom? Então, vejamos. Quando você abrir aqui a documentação, você vai vir para a parte de guias. É ele que vai ter todo o cuidado de apresentar de forma didática para você os recursos, como implementar, como utilizar. Tem toda uma trilha aqui que você pode seguir e você vai ver que conforme você for abrindo os links, vez ou outra você vai cair no link que você já acessou. E tá tudo bem, porque elas vão se preenchendo até chegar no momento que você já consumiu toda a documentação existente, tá bom? Quando você terminar a parte de guias, você saber de todos os recursos existentes, ver as funcionalidades presentes na linguagem, e você estiver desenvolvendo, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a parte de Fetch API, que é o que a gente utilizou um exemplo mais vezes aqui. O que você vai fazer? Estou utilizando, tive um problema, um comportamento inesperado. Eu preciso entender como que isso funciona a fundo. Você vai vir aqui na parte de referências. A parte de referência é que explica pra gente detalhadamente o comportamento de cada coisa. Vamos pegar aqui, por exemplo, o que a gente estava falando, o Fetch API. Se a gente vir aqui, a gente vai se atentar que ele pegou aqui na parte de referência especificamente. E aqui a gente tem toda a implementação da Fetch API já no ECMAScript 6, né? Explicando detalhadamente todas as nuances, como funciona, o que pode acontecer, quais são os recursos avançados e por aí vai. Então, vamos recapitular. Você não precisa saber de tudo. Quer dizer, você não precisa saber todos os detalhes de implementação. Você precisa saber o que existe na linguagem. Para descobrir o que você precisa saber na linguagem, você pode utilizar ferramentas como guias ou como roadmaps. A documentação é dividida em guia e em referência. A referência é quando você já sabe, você está procurando entender todos os detalhes. O guia é quando você quer aprender sobre aquele recurso, tá certo? E desta forma, quando você estiver aqui na parte de referência, por exemplo, você viu um trecho de código que você não conseguiu entender, eu vou deixar como recomendação o uso, por exemplo, de uma ferramenta de IA, para que você tenha talvez uma informação um pouco mais objetiva e mais mastigada sobre isso. Vou utilizar aqui o Find, é uma ferramenta que eu gosto bastante. Utilize o Find para explicações e utilize para procurar erros. No momento que você está aprendendo, evite IAs generativas para desenvolver código. Quando você já souber programar, utilize sem problema. Você sabe o que é certo, o que é errado, você vai dar conta de identificar erro e fazer as correções. Mas enquanto você não sabe, você não tem autonomia, evite, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou perguntar em português mesmo. Me explique o que o código seguir faz. Eu dei um tapa no microfone, espero não ter saído aí no áudio. Eita, beleza. Olha só que legal. Ele dá toda uma explicação pra gente do que esse código faz, tudo certinho, como que a gente pode resolver, como que a gente pode implementar e entender.
Então, se você não tem à disposição um profissional para te ajudar, um colega mais experiente, essas ferramentas podem ser essenciais para facilitar a sua compreensão, certo? Então aqui a gente encerra, acho que esse conteúdo de uma forma bem objetiva, para que você consiga ter autonomia em estudar por conta própria, estudar novas coisas ou até cobrir lacunas de conhecimento que possam existir no seu estudo, que você seguiu de um curso, alguma coisa do tipo. Então lembre-se, não precisa saber de tudo. O que idealmente você deve conhecer de recursos numa linguagem está presente em roadmaps que são mantidos pela comunidade, está presente em guias de estudo. A documentação ela é dividida em guia e em referência. Guia para quando você está começando e referência quando você já conhece o recurso, você está procurando entender os detalhes, e use inteligência artificial para te explicar de forma objetiva, mas não para gerar código. Bom, então, bons estudos, um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.